manifestação ontem, numa carta escrita de próprio punho e lida por seu advogado, o ex-presidente Lula disse que não aceita barganhar seus direitos e sua liberdade. A declaração foi uma resposta à Lava Jato após procuradores do Ministério Público Federal requisitarem na sexta-feira a progressão de pena do petista para o regime semiaberto. Do ponto de vista jurídico, Lula, por ter cumprido 1/6 da pena, poderia deixar a superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso. Mas há toda uma estratégia política que eleva a tensão em torno dessa decisão. A progressão de pena aliviaria a pressão sobre a Lava Jato? Lula pode cumprir o semiaberto em São Paulo? O que a defesa do petista ainda espera dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje discute o que está em jogo na possibilidade de Lula deixar a prisão, numa conversa com os repórteres do Estadão, Ricardo Galhardo e Ricardo Brant, e com o professor de Direito da FGV, Rubens Gleiser. Estadão Notícias. Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. Aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br. Estadão Notícias. O ex-presidente Lula pode deixar a prisão em Curitiba, na sede da Polícia Federal, em breve. Como ele já cumpriu 1/6 de sua pena de 8 anos e 10 meses no caso do Triplex, o petista tem o direito de ir para o regime semiaberto. Inclusive, os procuradores da Lava Jato já pediram à juíza Carolina Lebos, na última sexta-feira, a progressão de pena para Lula. O coordenador da operação, procurador Deltan Dallagnol, explicou à Rádio Jovem Pan que o Ministério Público Federal está apenas cumprindo a lei. Então, quando uma pessoa cumpre os requisitos todos para a progressão de regime, essa pessoa tem o direito, não só o direito à progressão de regime, mas o Estado não pode exercer o seu poder de prisão, para além do que o Estado tem direito de exercer. Assim, uma vez cumpridos os requisitos, normalmente os réus pedem a progressão. Quando se o réu não pedir, é obrigação nossa, do Ministério Público, pedir, e independentemente até nosso pedido, é obrigação da Justiça dar. O repórter do Estadão Ricardo Brant, que acompanha a Lava Jato desde seu princípio, explica que há também uma pressão para que Lula saia da carceragem da Polícia Federal. Ele pode ter tido bom comportamento, que é um dos critérios para ganhar a progressão, e atingir esse período de prazo aí de 1/6 da pena, que é previsto em lei, mas ele tem também, em tese, na discussão, pagar o valor que ele deve, e esse cálculo foi feito no processo, e estamos falando nesse momento de 4 milhões, isso ainda está em discussão. A defesa do Lula é contra isso, ela não quer nem pagar, nem acertar como ela vai pagar isso. E a partir do momento que os advogados do Lula, lá em agosto, apesar de não pedirem isso, né, no processo, começa-se uma discussão que o Ministério Público vai dizer, olha, não, para progredir, em agosto eles fazem uma manifestação anterior a essa do semiaberto e falam, não, para progredir tem que pagar a pena, já está entendido isso. E é dentro desse contexto que o MPF, na sexta passada, vai falar o seguinte, olha, então pera lá, se pagar, ou pelo menos garantir que tem o dinheiro para pagar, se ele tiver bom comportamento na pena e se a defesa quiser, a gente entende que a lei de execução penal agora dá o benefício para ele, que é, com o 1/6 cumprido, ele vai progredir de regime. E é isso que o MPF está fazendo. Existe, é claro, um contexto político por trás, existe um contexto de interesse, e existe um contexto muito claro, Emanuel, da permanência de Lula na PF em Curitiba, que tornou-se um grande problema para a Polícia Federal, que tem que, obviamente, ao cuidar de um peso ilustre como ex-presidente, demandar um recurso especial para isso. E ela há muito tempo tem pedido essa saída. Esse é o início, o contexto do que está acontecendo. Lula poderia cumprir o semiaberto em São Paulo? Ou a Justiça tende a impor as mesmas condições de progressão de pena de João Vacari Neto? Ricardo Brant explica pra gente. O regime penal lá de Curitiba não tem essa situação do semiaberto. Então, o que aconteceu, por exemplo, com outros dois
condenados que ganharam o regime de progressão da Lava Jato, que são duas figuras conhecidas do PT, o João Vacari e o Delúbio Soares. Eles optaram por pedir domicílio, mudar o domicílio para Curitiba e manter o processo da execução da pena na capital do Paraná. Por quê? Quando o Estado não tem aquele regime que ele está diminuindo, a progressão do regime é progressão, mas na verdade ele está diminuindo, digamos, de dureza da pena, né? Então ele está na prisão, ele vai passar para o semiaberto, que tem que dormir na prisão, depois sai para trabalhar de dia. Se o Estado não tem, a lei de execução penal diz que ele não pode manter o regime mais pesado, ele tem que pular para o regime mais baixo, que é o regime, no caso, que eles pedem ali o domiciliar com trabalho, que é o harmonizado. O que é? O Vacari mudou o domicílio para Curitiba, ele mora lá na casa de um parente e pôs a tornozeleira eletrônica, que é obrigatório, e vai trabalhar na CUT do Paraná. Essa é a hipótese que o Lula poderia optar. Agora, uma discussão que existe por trás disso é o seguinte: se quiser vir para o regime em São Paulo, transferir o processo da execução da pena para São Paulo, em São Paulo existe a figura do CNH, existem opções para que exijam que ele passe por esse regime intermediário. Aí ele teria que ficar numa situação em que ele vai ao local. Então, assim, essa é uma discussão também que permeia toda esse vai, não quero barganhar, não quero sair, quero ficar aqui, fora o fator político, né? Quer dizer, existe uma briga contra a Lava Jato, o Lula Livre, o movimento Lula Livre virou também uma grande plataforma aí da política. Em carta lida pelo advogado Cristiano Zanin nesta segunda-feira, o ex-presidente Lula disse que não aceita barganhar seus direitos e sua liberdade. O que o ex-presidente hoje nos orientou é que, diante do caráter ilegítimo do processo, da condenação injusta que foi imposta a ele não aceita nenhuma barganha em relação a condições que eventualmente venham a ser estabelecidas pela justiça. Esse é um direito dele. Qual leitura é possível fazer sobre a intenção de Lula de não aceitar o benefício? O que está em jogo politicamente? Para falar sobre o assunto, convidamos o repórter do Estadão, Ricardo Galhardo. Tudo bem, Galhardo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Manuel. Obrigado pelo convite. Bom, em primeiro lugar, o que a gente teve nessa segunda-feira foi o próprio Lula, numa carta de próprio punho, depois de reunião com o advogado. Você pode até falar melhor sobre isso. Ele disse que não aceita barganhar liberdade. Qual a leitura que a gente pode fazer sobre a posição do Lula nessa carta, nessa manifestação dessa segunda-feira, Galhardo? Eu acho que esse caso tem dois aspectos. Um deles é jurídico, e é muito difícil, como você disse, dizer o que vai acontecer, porque é um caso inédito, até por se tratar de um ex-presidente da República. E o outro aspecto é o político. O que a gente vê é uma disputa política muito clara entre Lava Jato e o ex-presidente Lula. O Lula já deixou claro em entrevistas, em conversas com pessoas que vão visitá-lo, que só pretende deixar a superintendência da PF quando ele for em Curitiba, onde ele está preso, quando ele for inocentado. Ele não quer uma progressão de regime para o semiaberto. Ele falou isso várias vezes. Agora, na carta, ele não deixa isso explícito, né? A posição formal dele, a gente só vai saber quando a defesa dele se manifestar para a juíza da Vara de Execuções Penais de Curitiba, Carolina Lebos. Isso não está... A gente ainda não sabe o que vai acontecer. Na carta, ele dá uma resposta política, principalmente para o eleitorado dele, para os apoiadores dele. Ele repete, né, essa coisa da barganha, que não vai barganhar a liberdade nem os direitos dele. Repete também uma frase que ele tem usado muito, né, que não troca a liberdade pela dignidade. Joga a culpa pelo desemprego no Brasil nas costas da Lava Jato. Diz que os procuradores da Força Tarefa devem desculpas à população brasileira e à família dele. Ou seja, ele faz uma jogada política.
E ele parece estar disposto e tem o apoio de muita gente, inclusive a presidente Dilma soltou uma nota lá da Espanha, onde ela está, dizendo que apoia essa decisão dele de só sair quando tiver uma absolvição. Quando o Supremo disser que o julgamento dele não foi um julgamento imparcial, que foi ilegítimo, ou então se ele for de fato inocentado, considerado inocente. Nos bastidores, essa conversa foi uma conversa lá em Curitiba, lá na superintendência da PF, foi só jurídica com advogados ou teve também aspectos políticos e figuras políticas para essa tomada de decisão do Lula, Galhardo? Houve aspectos políticos e figuras políticas. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que foi o candidato do PT à presidência da República no ano passado, participaram dessa reunião. Haddad é a principal liderança do partido externo, hoje para o público externo. E a decisão foi muito política. Seja lá o que eles decidiram hoje, é muito política. E a avaliação do entorno do Lula, desde a semana passada, né, na segunda-feira, quando completou o 1/6 da pena, e ele já teria, teoricamente, o direito à progressão para o semiaberto, eu tenho falado com muita gente, e a leitura que se faz já desde a semana passada é de que o Ministério Público, a Lava Jato, podia tomar essa decisão. Por quê? Por dois motivos, segundo pessoas muito, muito próximas do Lula e que têm participado de todo esse processo. Uma delas para se adiantar, para se antecipar a uma possível derrota da Lava Jato no Supremo, né, porque tem várias coisas para serem julgadas agora no Supremo. Tem a prisão em segunda instância, tem o pedido de suspeição do Moro. Muita gente avalia que o vento está soprando a favor do Lula, né, dentro do Supremo, que já teria uma maioria a favor dele. Então a Lava Jato faria isso para se antecipar. E outra causa, segundo pessoas próximas do Lula, seria porque a Lava Jato está sofrendo muita pressão de muitos lados diferentes, né? Estão vindo à tona não só as conversas pelo Telegram, mas como reportagens mesmo, né? Documentos dos próprios processos da Lava Jato, mostrando que eles cometeram irregularidades, possivelmente até abusos, e para se livrar pelo menos de uma parte da pressão, que é a pressão que vem do movimento Lula Livre, então eles soltariam o Lula para eliminar um flanco no qual eles estão tendo que se defender. E poderiam se concentrar a defesa em outras áreas, outros flancos pelos quais eles estão sendo atacados. Ô Galhardo, você sabe, é claro que a gente estava conversando aqui que ainda é muito confuso os caminhos jurídicos, ainda mais no Brasil, para a questão de cumprimento semiaberto, e difere muito de estado para estado também, né? O próprio Vaccária tem uma situação excepcional lá no Paraná. Mas para o Lula, o que seria ideal? É claro que o discurso é o da absolvição, etc e tal, mas o ideal seria vir para a prisão domiciliar em São Bernardo. Isso o agradaria? Ele acataria algo? Acataria. Ele não pode escolher, eventualmente, se a justiça impor. Mas o que ele gostaria, o que provavelmente estaria mais a contento é estar em casa em São Bernardo, é isso? O que as pessoas em volta dele dizem é que sim, né? O melhor seria ele, já que ele não pode não acatar uma decisão da justiça, né? Como um advogado me falou na semana passada, ele falou assim: eu desconheço a figura de você contestar uma ordem de soltura. Né? Ele é um advogado muito experiente, tem 50 anos de advocacia criminal, falou assim: eu nunca vi alguém contestar uma ordem de soltura, né? Que é o que eles precisariam fazer agora no caso Lula. Mas o melhor para ele seria ir para casa em São Bernardo, até pela idade e tudo mais. Tivemos informações de que estaria pressionando para ele aceitar essa progressão de regime. É verdade, não é? O que você tem, Galhardo, sobre isso? Não, eu falei com gente da família e que negaram isso. Eles disseram que a família, lógico, quer o Lula livre em casa o quanto antes, na rua o quanto antes,
se preocupa com a situação que ele está, mas em momento algum houve pressão para que ele aceitasse o semiaberto. Muito pelo contrário, a família apoia com muita convicção a decisão política do Lula de não sair enquanto não tiver uma absolvição. Quer dizer, então, digamos que a principal frente de batalha nesse momento, claro que vai ter que discutir isso ali em Curitiba, essa situação da progressão não de regime, que o MPF tem feito essa pressão, mas a principal frente de batalha é mesmo o STF, especialmente nesse caso do julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. É por aí onde se vê a maior expectativa que possa beneficiar o Lula, é isso, né, galera? A suspeição do Moro e também o julgamento da prisão em segunda instância. Essas são as duas grandes esperanças que o pessoal do Lula tem para que ele saia da cadeia. Muito bem. Obrigado, viu, Galhardo? Eu que agradeço. Estadão Notícias. Desde que foi preso em abril de 2018, Lula tem flertado com a liberdade. Ainda no ano passado, o desembargador plantonista do TRF4, Rogério Favretto, decidiu conceder habeas corpus ao ex-presidente. Eu fundamentei a decisão. Eu não estou discutindo a prisão sobre esses aspectos que já foram apreciados. Eu apreciei sobre um aspecto novo em relação à juíza da vara de execução que estava impedindo a liberdade de expressão do preso. Considerado uma decisão contraditória, coube ao presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores, decidir e manter Lula preso. O presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, decidiu manter a prisão do ex-presidente Lula. No final do ano passado, um dia antes do STF entrar em recesso, o ministro Marco Aurélio Mello toma uma decisão provisória de suspender a prisão de presos em segunda instância. A decisão do ministro Marco Aurélio caiu feito uma bomba no STF, uma bomba atômica. Depois da última sessão do ano, em pleno início do recesso, as férias do judiciário, Marco Aurélio mandava soltar todo mundo preso por conta de condenação em segunda instância. Por ser um tema espinhoso, o presidente do tribunal, Dias Toffoli, suspendeu a decisão do colega no mesmo dia. Mas foi a partir de agosto que a defesa do ex-presidente ganhou uma nova esperança. Pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal anulou uma condenação do ex-juiz Sérgio Moro e liberou o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. A segunda turma entendeu que o delatado deveria fazer suas alegações finais somente depois de seus delatores, o que não ocorreu neste caso. A inversão processual consagrada pela intelecção, que prestigia a manifestação final de réus colaboradores por último, ocasiona um sério prejuízo ao recorrente. Na semana passada, o plenário do tribunal ratificou essa mesma decisão da segunda turma. Dezenas de sentenças da Lava Jato podem sim ser anuladas. O julgamento ainda não foi concluído e os ministros se reúnem amanhã para discutir qual o alcance do entendimento. Direito de falar por último está, logicamente, contido no exercício pleno da ampla defesa. Não é um caso isolado de habeas corpus. Ele produz um efeito sistêmico na interpretação de uma legislação que funcionou. Mas afinal, no caso de Lula, as condenações referentes ao triplex do Guarujá e ao sítio de Atibaia poderiam também ser anuladas e o ex-presidente solto? Converso agora sobre o assunto com o professor de Direito da FGV, Rubens Gleiser. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Olá, sempre um prazer, um abraço a todos os ouvintes. Professor, é importante reforçar, e aí eu pergunto para o senhor, o fato de, por exemplo, se condenações são anuladas, não significa necessariamente que os processos deixam de correr, é isso, professor? Eles só voltam a algumas etapas anteriores e as análises são feitas todas novamente, é isso? É isso, é muito como o exemplo da camisa que está com um botão errado. Se você colocou uma camisa com um botão na casa errada, você tem que desamarrar só até onde você colocou o erro no botão. Se foi nas últimas etapas do processo, se era o penúltimo botão da sua camisa, você volta até lá. Se foi o primeiro, você volta até lá também. Porque uma das grandes premissas do nosso sistema todo é o seguinte: você não vai ficar discutindo se fulano é inocente ou culpado na mídia. Você vai garantir que ele teve um julgamento justo. Você não vai ficar fazendo biografia de ministro, de juiz, nem nada. Se o julgamento foi justo, se seguiu os ritos, se tudo foi obedecido direitinho,
você parte da premissa de que está tudo certo, que essa é a regra do jogo. Então, o processo, havendo uma nulidade, ele volta até a época em que houve a nulidade, conserta e ele segue em diante. Então, se é um caso nas manifestações finais, não volta para o início. Todas as provas estão preservadas, oitiva de testemunha, tudo, e volta para aquela etapa. A questão com a Operação Lava Jato é que a gente não sabe quantos processos vão ser afetados porque estavam nessa situação peculiar, e daí gera-se o temor que você pode ter uma série de anulações, mas eu acho que a pontuação é boa. Não é que extingue o processo, fulano é inocente, nem nada do gênero. Ele volta para aquela etapa ali. Então, no caso, se era uma alegação final, dá 10 dias de novo para a defesa e aí ela apresenta o prazo certinho. Professor, falando especificamente do caso do ex-presidente Lula, que evidentemente acaba se tornando mais notório pela importância que tem, pelo fato de ser um ex-presidente, o quanto ele pode ser diretamente beneficiado? Já há um entendimento sobre tanto o caso Triplex quanto o caso Atibaia? Olha, o caso do Triplex, ele não seria afetado por isso. No caso do Atibaia, aparentemente sim. É que fica tudo muito ao sabor aí de entender se era realmente esse mesmo tipo de coisa que está coberta pela decisão ou não. E tudo isso vai depender, na verdade, da decisão que o Supremo vai tomar ao longo dessa semana, na qual ele vai decidir que, tendo sido reconhecida a nulidade para esse tipo de caso, quem vai estar coberto. Então, ainda que ele não faça uma modulação do sentido sugerida pelo ministro Luiz Roberto Barroso de daqui para frente, possa ser que ele faça algumas condicionantes do tipo, tem que comprovar efetiva culpa, ou isso vale para tais crimes, ou tem que pensar em tal período, ou o processo tem que ter determinadas características, e feita chegando a esse resultado, né, e parece que o ministro Dias Toffoli ia indicar justamente aí alguma corrente que tentasse apaziguar e gerar consenso no tribunal, é que vai dar para saber o quanto que afeta o processo do Lula. Quer dizer, para o Lula, efetivamente, para a defesa do Lula, o julgamento da suspeição do Moura que pode ter, digamos, um resultado mais significativo do que exatamente essa decisão dessa semana, professor? É como se fossem frentes de batalhas diferentes que o advogado vai colocando. Então, pode ser que ele seja beneficiado nessa, porque o advogado ele vai colhendo várias frentes e tentando estratégias de ver o que dá certo. Onde, às vezes, alguma tese vai colar, outra não, a outra vai ter algum contexto favorável. Então, uma dessas ainda é a da nulidade, a depender aí da votação que o Supremo vai ter no plenário dessa semana. Pode ser que beneficie o Lula, pode ser que não. A outra aposta e o outro debate é sobre suspeição e impedimento, que é bastante complicado também, porque, ao que tudo indica, não pode ser utilizado no processo o conteúdo publicado pelo Intercept. Entendi. Porque foi obtido de forma ilegal, então não pode instruir o processo. Então, acho que essa questão de uma nulidade processual, como fatos mais objetivos, que vão independer de considerações sobre por que as pessoas fizeram isso, aquilo, ou deixaram de fazer isso, aquilo, tem mais chance de sucesso. Muito bem, ouvimos aqui a análise de Rubens Gleiser, professor de Direito da FGV, coordenador do Centro de Pesquisa Supremo em Pauta. Obrigado, professor, pela conversa, um abraço. Eu que agradeço, um grande abraço. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Felipe Goldenberg e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.